Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor traga o descanso, o renovo que você precisa e que o Senhor possa falar poderosamente com você. E para isso eu vou trazer uma palavra abençoada que Deus colocou no meu coração e eu vou te mostrar que o céu está mais próximo do que você imagina e que existe um reino espiritual inteiro lutando a seu favor contra as forças do mal. Amém? E no final eu vou fazer uma oração por você, pela sua família, pela sua causa e eu creio que o Senhor vai agir em nosso favor. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração poderosa, uma oração de fé junto com você. E tem sido maravilhoso. E muitas pessoas têm me falado que estão compartilhando nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família, e essas pessoas têm sido impactadas. Isso porque eu não falo de religião, eu falo de um relacionamento que nós podemos ter com Deus por meio de Jesus Cristo. E para começarmos esse momento de oração e de palavra dessa noite, eu quero ler com você uma passagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, o versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha isso, irmãos, que tremendo! Quando Eliseu orou, pedindo para que o Senhor abrisse os olhos do seu ajudante, o Senhor abriu os olhos dele e ele viu uma colina cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, irmãos, é exatamente isso que acontece no reino espiritual. Deus, ele move céus e terra em nosso favor. E muitas vezes nós imaginamos o céu como um lugar muito distante, um lugar muito longe, não é verdade? A nossa visão limitada das coisas nos faz pensar, inclusive, que Deus está acima do nosso sistema solar. É como se o Senhor e os seus anjos estivessem lá em cima, assistindo a tudo o que acontece aqui conosco, como meros espectadores. Mas isso não é verdade. O céu, meu irmão, está muito mais perto do que a gente imagina. E o Senhor está sempre atento a tudo o que se passa com seus filhos. A Bíblia diz que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, mas Ele também se inclina para ver o que se passa sobre a terra. E Ele quer saber se existe alguém aqui que tem fé no coração, alguém que o ama de verdade, que tem obedecido a sua palavra. Então, assim como nós vivemos nesse reino físico, também existe um reino espiritual e sobrenatural ao nosso alcance. E se existe uma passagem na Bíblia que explica muito bem isso, é essa passagem que eu li para você de 2 Reis. A Bíblia conta que um dia o rei da Síria enviou um exército para prender Eliseu. E quando o servo daquele profeta acordou na manhã seguinte, ele tomou um susto, porque ele viu uma grande multidão de inimigos lá fora. Então naquele momento ele entrou em pânico e ele disse para o profeta Eliseu: Ah, meu senhor, o que nós vamos fazer agora? Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 6, o versículo 15. Então naquele momento Eliseu disse para aquele jovem, olha o versículo 16, o que está escrito: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha isso, irmãos, é como se Eliseu estivesse visualizando o que estava acontecendo no reino espiritual. Então naquele momento ele pediu para que Deus abrisse os olhos do seu servo e foi aí que o rapaz começou a ver que tinha cavalos e carros de fogo por todo o lado. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que mais tarde o exército sírio fugiu e ele foi derrotado porque o Senhor fez com que todos aqueles inimigos ouvissem o barulho da aproximação de um grande exército com carros de fogo e cavalos vindo na direção deles. E isso, meus irmãos, não foi um truque, não foi uma mágica, foi simplesmente o reino espiritual sendo descortinado diante dos olhos daqueles inimigos. E sabe por que eu estou te contando essa história? É porque eu quero te mostrar que o reino espiritual está perto de você e que os anjos do Senhor acampam ao seu redor o tempo todo, te protegendo de todo o mal que vem contra a sua vida.
Se você é um servo ou uma serva de Deus, se você tem buscado ao Senhor em oração, tem buscado conhecer a vontade do Senhor, praticar os seus ensinamentos, então a promessa do Senhor está no Salmo 34, que diz assim, que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. E lá no livro de Hebreus capítulo 1, está escrito que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então, meu querido irmão e minha irmã, por mais que você não esteja enxergando, creia que o Senhor está perto de você. O Senhor tem acampado os anjos ao seu redor e qualquer que seja a sua luta, Deus e todo o seu exército estarão sempre ao seu lado para te defender. Amém? Não tenha medo, não pense que o inimigo é maior, porque não é. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Então eu gostaria muito de fazer uma oração por você agora. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. Não importa onde você esteja. Se você esteja sozinho ou reunido em família, o importante é que a sua fé, ela seja ativada nesse momento. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a sua oração. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te agradecer por mais um dia de vida. Meu Pai, Te agradeço também pela minha saúde, pela minha família, por tantas coisas boas que o Senhor tem feito, mesmo sem eu merecer, e principalmente pela salvação em Cristo Jesus. É uma salvação pela graça, é um dom gratuito, porque eu não mereço, meu Pai. Por isso eu Te peço perdão pelos meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Senhor, nós precisamos da Tua graça e Tua misericórdia, cancelando a nossa dívida de pecado, porque nós todos os dias erramos, meu Pai. E por isso eu Te peço, renova nossas forças nessa noite. Meu Pai, abra os nossos olhos espirituais para que a gente veja que o Senhor é por nós e que ninguém poderá ser contra nós. Meu Pai, a Tua palavra tem tantas promessas maravilhosas para nós, mas muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos somente para o tamanho do inimigo, o tamanho do problema, e nós então ficamos fracos e desanimados. Mas eu Te peço, meu Pai, que nesta noite o Senhor possa renovar a nossa força, renovar a nossa fé. Meu Deus, eu não sei os problemas que cada um tem passado, mas eu creio que cada um tem as suas necessidades. Mas a Tua promessa é de que o Senhor vai suprir cada uma de nossas necessidades. Por isso, meu Pai, nesta noite, eu peço para que o Senhor mostre que o céu está mais perto do que a gente imagina. Abra os olhos dessa pessoa para que ela enxergue as Tuas promessas, para que ela enxergue que um exército de anjos é muito mais numeroso e poderoso que os inimigos à nossa volta, e que basta uma simples palavra do Senhor para que Satanás seja derrotado. Senhor, esta pessoa que está orando agora deitada, ela não tem força nem para levantar. Jesus, coloca a Tua mão sobre esse coração. A nossa força vem do alto, vem do Senhor. Meu Pai, eu creio que o Senhor tem grandes coisas preparadas para cada um de nós. E por isso eu Te peço, meu Pai, dá-nos da mesma fé que o profeta Eliseu teve naquele momento, e que a gente venha se manter firme no chamado da missão que o Senhor nos deu, de levar a Tua palavra adiante, e que todo mal seja cancelado contra nós agora, e que a Tua vontade seja feita, que o Teu nome seja glorificado, e que a vitória seja nossa para sempre. Em nome de Jesus, eu oro e eu já Te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado, e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade, e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra, e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa.
Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.